Você já imaginou que, dentro do Brasil, há lugares onde o inexplicável se mistura com o comum? Locais que desafiam a lógica, onde histórias de fenômenos paranormais e acontecimentos misteriosos circulam entre os moradores como algo tão real quanto o vento que sopra nessas terras? Hoje, vamos explorar esses locais que permanecem envoltos em mistérios e segredos não revelados, levando você a lugares que desafiam a compreensão. O Brasil é cheio de história e, entre seus estados, existem destinos que fogem ao controle da razão, invocando o desconhecido em suas formas mais variadas. Nos últimos anos, um dos destinos mais enigmáticos do Brasil tem sido a cidade fantasma de Igatu, no coração da Chapada Diamantina. Igatu, fundada no século XIX, já foi um centro próspero de mineração de diamantes. No entanto, o que parecia ser uma cidade promissora logo se transformou em uma cidade fantasma, perdida nas montanhas da Bahia. Os moradores, que um dia viveram ali, desapareceram sem deixar rastros, e as ruínas das casas de pedra e as ruas desertas permanecem, como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Mas o que aconteceu com eles? Histórias de desaparecimentos misteriosos, avistamentos de figuras estranhas e até mesmo uma sensação de presença sombria, que parecia rondar a cidade, se tornaram parte do folclore local. Aqueles que tentaram explorar o local frequentemente relataram uma sensação de desconforto, como se estivessem sendo observados o tempo todo. E o que dizer dos relatos de encontros sobrenaturais, como ruídos e figuras que surgem repentinamente entre as ruínas? Igatu é um verdadeiro enigma. Não é apenas uma cidade abandonada, é um lugar onde o tempo se confunde com o mistério. E a pergunta que fica é: o que teria levado os habitantes de Igatu a abandonar sua terra natal, deixando para trás tudo o que construíram? E mais, por que a cidade, com suas ruínas quase imaculadas, ainda guarda segredos que se recusam a ser revelados? Igatu permanece como uma cidade que desafia a lógica, uma cidade fantasma onde o passado e o presente se encontram em um jogo de sombras e sussurros. A nossa jornada nos leva agora à costa nordeste do Brasil, onde encontramos outro local que, apesar de ser um destino turístico popular, esconde um fenômeno natural que ainda intriga os cientistas e fascina os moradores locais. Estamos falando do Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. Este paraíso tropical, com suas dunas douradas e águas cristalinas, é um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil. Mas o que poucos sabem é que, em Jericoacoara, há um fenômeno estranho e inexplicável que ocorre quando a maré baixa. Os moradores e turistas relatam que, em determinadas áreas do parque, as dunas de areia parecem se mover por conta própria, criando formas e estruturas que desafiam a lógica. Cientistas tentaram explicar esse fenômeno com teorias que vão desde o vento constante até a pressão da água subterrânea, mas ninguém conseguiu uma explicação definitiva. O que é mais curioso é que muitas pessoas que visitam o local afirmam sentir uma sensação de êxtase ou euforia ao tocar nas areias que se movem, como se as dunas possuíssem uma energia inexplicável, algo além da compreensão humana. Essa sensação deixa claro que Jericoacoara é mais do que apenas um destino turístico. Ele é, de fato, um local onde o natural e o sobrenatural se misturam, onde as leis da física e da razão parecem ser desafiadas pela própria natureza. E o que mais se esconde nesse paraíso? Que tipo de energia está por trás desse fenômeno? Seria Jericoacoara um ponto de confluência de forças naturais desconhecidas? Ou o local guarda um segredo ancestral que jamais será totalmente revelado? As dunas de Jericoacoara, com suas areias que se movem de maneira misteriosa, são apenas a superfície de um mistério muito maior que está enterrado nas profundezas do parque. Este é um lugar onde a razão não consegue explicar tudo, e onde os fenômenos naturais parecem se unir a algo além do nosso entendimento. Nossa viagem pelo Brasil continua, nos levando agora ao Rio Grande do Sul, onde outro mistério assombra uma região remota do estado. Falamos da Lagoa do Barro, também conhecida como Lagoa de Guaíba, um local que, à primeira vista, parece ser apenas mais uma formação natural tranquila. No entanto, há algo de muito estranho acontecendo nas águas dessa lagoa. Pescadores e moradores locais afirmam que, durante a noite, é possível ouvir sons misteriosos vindo de dentro da lagoa. Alguns descrevem esses sons como gritos ou lamentos distantes, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar do fundo das águas. E o que é ainda mais estranho, esse som parece desaparecer assim que alguém tenta se aproximar ou investigar o local. O fenômeno, apelidado de açoite de Guaíba, é descrito como um som de chicote quebrando o silêncio da noite, mas sem que haja qualquer explicação lógica para isso. O que mais chama a atenção é que, além dos sons, há relatos de desaparecimentos misteriosos na região e encontros com figuras estranhas que surgem e desaparecem sem deixar vestígios.
Muitos acreditam que a lagoa guarda algo muito mais sombrio sob suas águas calmas, algo que não quer ser encontrado. E, embora os cientistas tentem encontrar uma explicação para os sons e as aparições, a verdade é que a Lagoa do Barro se recusa a revelar seus segredos. O fundo da lagoa ainda não foi completamente explorado, e o mistério só cresce à medida que novas histórias surgem. O que será que está realmente oculto lá embaixo, nas águas da Lagoa de Guaíba? A Lagoa do Barro é um local onde o desconhecido parece viver em harmonia com o natural, criando uma atmosfera de tensão e curiosidade que ninguém consegue dissipar completamente. Agora, saímos do Brasil e embarcamos em uma jornada por locais que, embora remotos, são igualmente perturbadores, com histórias que transcendem o racional e tocam as profundezas da psique humana. Começamos com a ilha de Poveglia, localizada na Itália, uma das mais enigmáticas do mundo. Durante séculos, a ilha foi utilizada como local de quarentena para vítimas da peste bubônica e mais tarde, foi transformada em um manicômio. O que faz de Poveglia um dos lugares mais perturbadores não é apenas o seu passado de dor e sofrimento, mas a atmosfera que ainda permanece na ilha, sendo sentida por qualquer um que ousasse aproximar. A psicologia do medo nos ensina que lugares marcados por tragédias profundas tendem a acumular uma energia emocional densa, o que pode causar reações psicológicas intensas em quem os visita. Estudos indicam que locais com uma história traumática geram uma espécie de ressonância emocional, afetando diretamente o estado emocional dos indivíduos que passam por lá. A sensação de inquietação, medo e até paranoia em Poveglia pode ser explicada pela memória coletiva de sofrimento e perda que o local carrega, fazendo com que os visitantes se sintam não apenas desconfortáveis, mas como se estivessem sendo vigiados, observados por algo invisível. A psicologia sugere que esses ambientes podem afetar o comportamento e até mesmo provocar estados de angústia mental, como transtorno de estresse pós-traumático, como se as energias do passado ainda estivessem presentes. Poveglia é um exemplo claro de como o sofrimento humano deixa marcas profundas em certos espaços, gerando uma sensação de terror psicológico que não pode ser facilmente ignorada. Agora, me conta, você já ouviu falar dessa ilha? O que você acha que poderia acontecer com você se visitasse Poveglia? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. E já que estamos falando de mistérios e fenômenos psicológicos, quero saber a sua opinião. Qual tema mais te atrai? Mistérios ou curiosidades? Comenta aqui embaixo para a gente descobrir qual assunto desperta mais o seu interesse. Em seguida, viajamos até os Estados Unidos, onde encontramos o famoso Hotel Stanley, no Colorado. Este local é conhecido por ser o cenário da inspiração para o romance O Iluminado, de Stephen King. O Hotel Stanley não é apenas um lugar histórico, mas um local carregado de uma atmosfera estranha e inexplicável. A psicologia explica que ambientes como o Hotel Stanley, carregados de uma longa história de sofrimento, morte e solidão, podem desencadear respostas emocionais intensas. A psicologia do medo revela que, em locais com uma carga histórica significativa, o cérebro humano tende a intensificar as percepções, criando uma sensação de paranoia. A pareidolia, fenômeno psicológico onde o cérebro identifica padrões e forma familiares em estímulos ambíguos, pode explicar o porquê de muitas pessoas relataram ver sombras e figuras fantasmagóricas no hotel. Mas não é só isso. O isolamento do local e seu ambiente noturno tem o poder de amplificar o medo natural do desconhecido, fazendo com que os hóspedes se sintam mais vulneráveis. Esse isolamento psicológico é um terreno fértil para a criação de fenômenos paranormais em nossa mente, criando uma sensação de que algo está à espreita. O Hotel Stanley é um exemplo clássico de como a psicologia pode explicar os fenômenos aparentemente sobrenaturais, onde o medo e a sugestão se tornam mais poderosos do que a realidade. E você? Já imaginou o que faria se estivesse em um lugar como o Hotel Stanley? Deixe nos comentários. E o que dizer do quarto anecoico da Microsoft? Este é um dos locais mais perturbadores do mundo, com uma característica única. Ele é considerado o local mais silencioso do planeta. O silêncio absoluto que se encontra dentro do quarto anecoico da Microsoft pode ser tão intenso que pode levar o visitante à perda da noção do tempo e até mesmo causar desconforto psicológico. Durante a permanência nesse ambiente, qualquer som, até mesmo os batimentos do seu coração, pode ser ouvido em alto e bom som, criando uma sensação de claustrofobia e desorientação. Esse fenômeno, conhecido como eco psicológico, pode gerar uma experiência de isolamento extremo, desafiando a percepção do próprio corpo e da mente. E o mais interessante, quem permanece muito tempo dentro deste espaço, acaba experimentando uma sensação de que algo está errado, como se o cérebro estivesse sendo forçado a lidar com a ausência total de estímulos sonoros. O quarto anecoico não é apenas uma experiência de silêncio,
É uma experiência de total desconexão com o mundo exterior, o que pode afetar profundamente a mente humana. Por último, chegamos ao cemitério de La Recoleta, em Buenos Aires, Argentina. Este cemitério, repleto de túmulos imponentes e mausoléus, é um local que evoca uma forte sensação de desconforto e opressão. A psicologia da morte sugere que locais relacionados ao luto e à perda ativam emoções profundas nos seres humanos, principalmente quando estamos cercados pela morte de figuras importantes. O cemitério da Recoleta é um exemplo claro de como a presença física de um grande número de túmulos pode ativar uma resposta emocional e psicológica de ansiedade e medo. Por mais que seja um local turístico, quem passeia por ali não pode deixar de sentir o peso da história que se acumula naquele terreno, como se os mortos, de alguma forma, estivessem ali, ainda presentes, olhando para todos que se atrevem a visitar esse local de descanso eterno. E aí, o que você achou desses lugares perturbadores? Eu sei que alguns desses mistérios são tão desconcertantes que ficam na nossa cabeça por um bom tempo. Será que são apenas produtos da nossa imaginação? Ou há algo realmente estranho acontecendo nesses lugares? Eu quero saber a sua opinião. Você já visitou algum desses locais ou tem algum outro para recomendar? Deixe seu comentário aqui embaixo, pois vou adorar saber o que você pensa. Se você curtiu esse vídeo e quer mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais vídeos misteriosos e intrigantes para você. E, claro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum episódio sobre os maiores mistérios do mundo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com os amigos que também amam desvendar o inexplicável. Até a próxima, e continue explorando os mistérios que nos cercam.